Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, agradecemos a Ti. Podemos, nesta noite, cantarmos louvores ao Senhor. Podemos ouvir a Tua palavra, esta lei perfeita, lei da liberdade, que nos dá vida, que nos sustenta e que é a nossa paz. Pai querido, que o Senhor nos ajude a entendê-la e a praticá-la, ó Deus. Dá-nos inteligência para compreender a cada dia a Tua palavra e forças para andar nestes caminhos que temos aprendido, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a recomeçar, a seguir adiante, ó Deus, e talvez a continuar fazendo aquilo que nós temos feito, mas com maior firmeza, maior certeza diante da Tua palavra, que é exposta para cada um de nós. Nos abençoe mais uma vez nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A pergunta 91 do catecismo, breve catecismo, diz: qual é o dever que Deus requer do homem? E a resposta é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. Deus quer de cada um de nós a obediência à sua vontade. É isso que nós temos aprendido cada semana. A vontade de Deus exposta nas palavras, nos 10 mandamentos ou nas 10 palavras. É um desafio nosso conhecer a Deus para obedecer, obedecer a Deus para conhecer, as duas coisas, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer obedecê-lo. Quanto mais a gente obedece a Deus, a gente conhece a Deus. E é um desafio muito grande, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de qualquer maneira, né? Não. Ela diz: buscardes de todo o coração. Buscar ao Senhor realmente. O texto que foi lido no início do culto, do Salmo 119, versículo 10 e 11, diz: de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Quando a gente busca ao Senhor de todo o coração, a gente não vai fugir dos mandamentos. Não vai fugir da vontade de Deus, dos ensinos de Deus. Vai fazer, vai praticar. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Os 10 mandamentos trazem então verdades muito atuais sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre a vontade de Deus. É um resumo muito bom, né? De qual é a vontade de Deus. Por isso eles foram escritos, para determinar, para mostrar a vontade de Deus àquele povo. E nós já lemos algumas vezes o texto de Tiago 1,25, que diz que aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, mas operoso praticante, será bem sucedido no que realizar. É um texto para a gente decorar, viu, até o final. Decore os 10 mandamentos e esse versículo, Tiago 1,25. Aquele que considerar, digna de consideração, né? Você acha importante, atentamente, com muita atenção, essa lei que é chamada da lei da liberdade, a lei que nos faz bem, que nos dá um caminho bom, esse será bem-aventurado. Nos 10 mandamentos, nós já falamos os primeiros 4, e há uma divisão que é bem conhecida. A primeira parte, nosso relacionamento para com Deus,
nossa obrigação para com Deus, em nosso relacionamento para com Deus. E a segunda parte, a nossa obrigação para com Deus, em nosso relacionamento para com o próximo. E aqui é a transição, quando diz honra o teu pai e a tua mãe, uma transição. Alguns incluem essa parte como parte da primeira, né? Tanto que está no quinto, 5 mais 5, né? Dizendo que honrar ao pai e a mãe é como honrar a Deus, porque Deus colocou o pai e a mãe na terra como voz de Deus para o filho, né? Imagine uma criança, ela é totalmente dependente. Como nós somos totalmente dependentes de Deus, uma criança é totalmente dependente de seus pais. Imagine uma criança bem pequenininha, ela nem se alimentar ela sabe. Uma criança, ela é totalmente dependente e precisa obedecer, ela não sabe, ela não é capaz de tomar decisões ainda. Então os pais são responsáveis. E é esse mandamento que nós vamos estudar nessa noite. Mandamento que diz: honra ao teu pai e à tua mãe. É esse cuidado que nós temos que ter no respeito familiar. Todos os mandamentos, eles são muito abrangentes. E é claro que numa mensagem, né, de pouco tempo, a gente não tem a pretensão de percorrer todos os detalhes, tudo o que esse mandamento pode representar. Mas saiba que todos os mandamentos, olhados de perto, eles significam muito mais do que aquilo que a gente vê superficialmente. E esse mandamento especificamente, honra ao teu pai e à tua mãe, ele vai abranger tanto o nosso trato familiar, pais e filhos, como o nosso trato no sentido de relacionamento com os mais idosos, jovens e idosos ou pessoas mais de idade, tanto o nosso relacionamento de servos e patrões, o empregado e o patrão, tudo poderemos englobar aqui em honra ao teu pai e à tua mãe. Parece um pouco estranho, mas essa é a ideia do que Jesus ensina, como eu não vim aqui para cumprir, para abolir, mas para cumprir a lei, para dar sentido a essa lei. Essa lei então, ela se expressa dessa forma. E ela vem como uma promessa. É o único mandamento que tem promessa. O que é esta promessa? Nós lemos aqui, versículo 12: honra o teu pai e tua mãe. E qual é a promessa? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vocês repararam que a maioria dos mandamentos é: não faça isso, não matarás, não furtarás. Diz: lembra do dia do sábado para santificar, não farás para ti. E aqui diz: honra o teu pai e tua mãe. E depois diz: para que se prolongue os teus dias. Aqui é uma promessa de Deus. E a promessa exatamente, ela vem demonstrar a importância de se cumprir esse mandamento. Os outros são importantes, claro, mas a importância. E é interessante que quando fala com criança, às vezes você tem que prometer alguma coisa, né, para ela cumprir. Não sei se usou um pouquinho a psicologia aí. Vamos fazer tudo certinho, que no final do semestre vocês vão ganhar, né, Raquel? Vão ganhar um livrinho, vão ganhar uma coisa. E as crianças não faltam, elas cumprem as suas promessas. E Deus fala conosco. Honrar o pai, independente da idade, né, que nós temos. Somos pequenos, nós somos mais velhos. E ele fala: eu tenho uma promessa para vocês, prolongar os seus dias. Não há promessa melhor que essa, né? O que é prolongar os dias? Aumentar os dias? Isso é verdadeiro? Quem honra o pai e a mãe vai viver mais tempo? É uma promessa que realmente demonstra que pelo menos a maior qualidade de vida você vai ter, né? Você pode viver 100 anos, mas se você for uma pessoa que não tem um bom relacionamento com a sua família, você não vive bem. Você não tem uma vida feliz.
né? Você é uma pessoa amargurada. Se você não tem condição de amar o seu pai e a sua mãe, você não tem condição de amar mais ninguém. Não é verdade? Porque o seu pai e a sua mãe foram aqueles que sustentaram, foram aqueles que te deram vida, são as pessoas importantes para nós aqui nessa terra. Então nós temos assim esse compromisso: honrar nosso pai e a nossa mãe. Se prolongue os dias, uma promessa muito melhor, né? Muito melhor do que qualquer outra, melhor do que dinheiro, né? Dinheiro, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Aqui fala, você terá prolongados dias mais felizes, dias mais produtivos. E aqui então nós encontramos um mandamento com muita importância. Nós temos aqui uma definição do Catecismo de Wittenberg, que diz o seguinte, sobre este mandamento, o 5º mandamento: que eu tribute honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim, que me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos dele. Pois é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Abaixa um pouquinho o volume que está muito alto aqui. Estou tentando afastar aqui. Que eu tribute honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim. Então este mandamento, ele fala a respeito da ordem social, digamos assim, né? Como eu já disse, há uma extensão neste mandamento. A gente pode resumir esta mensagem na seguinte questão: os deveres dos filhos para com os pais e os deveres dos pais para com os filhos. Coloquei ali que é uma via de mão dupla, porque exatamente, não que os filhos têm que usar isso como desculpa, né? Eu não devo obedecer meu pai porque ele também tem que fazer alguma coisa. Não nesse sentido, mas é uma via de mão dupla porque os pais também devem agir de uma forma especial para que os seus filhos tenham prazer em honrá-los. Para que seus filhos não tenham dificuldade de honrá-los. O pai pode ser um facilitador, né? E não um pai que provoca o filho o tempo todo. O filho tem que ser mais forte. Até mesmo numa situação onde o pai está errado, de certa forma ele tem que se controlar, tem que, né, respeitar. Mas os pais também têm as suas obrigações. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas questões, irmãos? A gente percebe isso quando a gente lê Efésios capítulo 6. Lá tem uma instrução bem grande sobre família. E versículos de 1 a 4 fala sobre obedecei, né? Filhos, obedecei. E depois fala sobre pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E tem uma frase, uma palavra muito importante aqui em Efésios capítulo 6, que é suportai-vos uns aos outros. Então sempre existe nos relacionamentos essa questão da mão dupla, né? Quando você vê uma pista de mão dupla, o que acontece se um tentar ultrapassar e o outro vem de lá, né? Então tem que ter todo o cuidado para não ter os acidentes tão comuns. Eu creio que a gente deveria pensar mais nisso, né? Na necessidade de suportar uns aos outros. O 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, pelo amor de Cristo.
precisamos aprender, né, a viver os relacionamentos, suportando uns aos outros. Os pais e os filhos. Os filhos obedecem e os pais educam com amor. O dever dos filhos para com os pais. Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 23 diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Estão ouvindo, filhos? Nós devemos fazer o quê com a instrução, com as ordens? Aqui o pai entrou como quem mandou, né? E a mãe como quem ensinou. Está mais parecido, né? Na casa o pai parece que chega e vai dando ordem mais, né? E a mãe é aquela que fica ensinando, explicando para o filho. Você deve estar ouvindo essa instrução. Não deixes a instrução. Atas ao teu pescoço. E aí fala: quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Os filhos devem ser submissos. Efésios 6:1 diz: obedecei aos vossos pais. Depois, no próprio texto de Efésios, fala o quinto mandamento: honra ao teu pai e à tua mãe. Honrar e obedecer. Acreditamos aqui que a ideia é que nós damos honra a partir da obediência, a partir dessa obediência que não é uma obediência mecânica, né? Tá bom, mãe, eu vou fazer. Mas é uma obediência sábia, uma reverência àquilo que os pais ensinam. E a gente vive num tempo difícil, né? Onde a Bíblia fala que nos últimos dias os filhos serão desobedientes aos seus pais. Uma pergunta que talvez nós como filhos já fizemos: por que eu deveria obedecer meus pais? Essa pergunta você pode fazer com qualquer um dos mandamentos. Por que eu não posso adulterar? Por que eu não posso cobiçar? Porque existe uma lei que diz: não cobiçarás, que diz: não adulterarás. Repare que é interessante isso. Uma lei, ela vem debaixo de uma autoridade, não é verdade? E quando esta autoridade é a palavra de Deus, a nossa pergunta não é por quê, né? Deve ser o quê? O que eu devo fazer? Honra ao teu pai e à tua mãe. Então, o porquê? Porque isto é justo. A resposta está aqui no versículo de Efésios 6. Isso é justo, ou seja, isto é natural, isso é fundamental, é um princípio da vida, faz parte da natureza. Os homens não podem escolher. A escolha é de Deus, né? Nós devemos honrar ao nosso pai e a nossa mãe. Aqui fala que nós devemos honrar no Senhor. O que significa essa expressão no Senhor? A ideia de que faz parte da nossa obediência ao Senhor, ao nosso Deus. Então, em primeiro lugar, quando nós respeitamos, damos honra, obedecemos ao nosso pai, à nossa mãe, nós estamos obedecendo a Deus. Obedecendo no Senhor. E quando a gente vive nesse mundo difícil, de tanta indisciplina, onde o afeto natural parece que está acabando, como diz 1 Timóteo 3, é um testemunho muito bom, irmãos. Quando a gente vê uma família cristã, onde você vê o respeito. E respeito a gente vê, né? A gente vê no olhar de um filho para com o pai. A gente vê na forma de conversar. A gente tem que tomar cuidado com isso.
tem que cuidar. Não se acostumar a gritar, a falar de qualquer jeito com os nossos pais. E aí, irmãos, eu não estou falando na sequência, mas lembre sempre, quais são os 3 patamares ali? Pai e mãe, jovens e velhos, ou mais de idade, e servos e patrões. Então, nós precisamos seguir essa ordem natural. A forma que nós falamos em respeitar os mais idosos, em respeitar a autoridade, né? Não é chegar para a autoridade, cara, vem cá, faz isso. Respeitar a autoridade. Talvez algumas autoridades não gostem de ser chamado de senhor, mas até o jeito que você chama a pessoa de você é diferente, né? Mas respeite as pessoas. E se nós começarmos a viver isso, então nós vamos testemunhar um mundo diferente. Eu vi um dia um artigo que eu fiquei horrorizado, né? Às vezes tem em cada uma a pessoa falando que antigamente se conhecia o cristão, e no caso estava falando da mulher. A mulher cristã pela roupa. Aí agora ele mostrou a foto de várias mulheres e falou: você consegue identificar qual é a cristã, qual não é a cristã? E a roupa não era nem tão indecente assim, só que era uma roupa que realmente, como que eu vou identificar? A gente compra roupa na mesma loja, não tem loja de roupa cristã, né? Não tem. Existem roupas totalmente, né, fechadas, roupas normais e roupas indecentes. E não é assim, né, irmãos? Não é assim. Nós temos que ser identificados pelo nosso caráter. Não adianta a gente vestir uma roupa aqui e xingar o pai, a mãe, tudo quanto é nome, né? Aí nós vamos ser os fariseus. Que aqui o texto de Jesus falando aos fariseus, quando os fariseus perguntam para ele, né, sobre guardar os mandamentos, ele responde que o resumo da lei é honrar ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Em um momento ele fala, aquele texto, tem um outro texto que não foi lido ainda no começo da liturgia, mas é o texto de Marcos 7, de 1 a 13, ele fala a respeito de que os fariseus, eles não honravam seus pais, seu pai e sua mãe, e falavam: isso é corbã, isso é para o Senhor. Ou seja, eles davam desculpa que eles tinham que fazer algo para o Senhor e por isso não precisavam. Quando algo para o Senhor ou algo em respeito aos seus pais, eles deixavam seus pais para fazer algo ao Senhor. E Jesus vai falar que não é assim, não. Honra o seu pai e a sua mãe. Você tem que cuidar da sua família também. E a gente percebe então que o maior testemunho que nós podemos dar, como pais, como filhos, especificamente aqui como filhos, é nesse caso de cuidar dos nossos pais, de honrar os nossos pais, perceber a importância da pessoa de mais idade, a experiência de cada um, conhecer mais e mais isso, viver isso. O dever dos pais para com os filhos. Tem bastante coisa aqui também. Agora não vamos fazer aquela questão, né? Quando é uma palestra de mulheres e de homens, as mulheres querem ouvir a palestra dos homens e os homens querem ouvir a palestra das mulheres, né? Não vamos fazer isso não. Entenderam? Ouvimos agora como filhos, agora vamos ouvir como pais. Qual é a obrigação dos pais? Os pais não podem ser líderes de forma autoritária. O dever dos pais não é autoritarismo. Ou seja, uma autoridade de despotismo, de ditatorialismo, uma autoridade de líder explorador, tirano.
Então a gente tem que tomar muito cuidado como pai, a forma que a gente cuida, que a gente fala com os nossos filhos, que a gente educa os nossos filhos. Talvez a violação deste mandamento acontece quando nós não damos essa nutrição necessária aos nossos filhos. Pai e o líder não pode ser esse líder de autoridade. Mas temos que tomar cuidado, irmãos, porque acho que pai autoritário está acabando. Tem pais muito num outro tipo de situação, chamada igualitarismo. Igualdade de condições. O pai faz uma reunião com os filhos, vamos decidir aqui. Tudo peso igual. Os pais não podem viver com esse enfraquecimento de autoridade. Liderança não pode viver com esse enfraquecimento de autoridade. A gente vê muitos pastores que vivem para agradar os seus ouvintes. Eles não têm autoridade nenhuma, né? Porque vivem em função do liderado. E não é líder, então. Isso vira o quê? Vira anarquia. Porque quando todo mundo manda, ninguém manda. E ninguém obedece, pior ainda, né? E a gente percebe que com isso o afeto familiar vai se corrompendo, vai havendo uma confusão. Os pais devem tomar cuidado. Voltando ao texto de Efésios 6, falando a parte dos pais, aqui diz, criai-os, Efésios capítulo 6, parte do versículo 4. Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Criai-os. Que responsabilidade, hein? Você tem filho, você deve criar. Não é só procriar, né? Mas criar. O que significa criar? Edificar, educar para a maturidade. Treinar. Uma enorme responsabilidade. E aí a gente percebe que aí a negligência acontece. Muitas vezes os pais estão terceirizando aí a criação, né? E não estou julgando os pais que têm que trabalhar e têm que colocar o seu filho numa escola, etc e tal. O problema não é colocar o filho na escola. Você pode colocar o filho no sofá, como eu disse a outra semana, né? Coloca o filho no sofá com a televisão, com o videogame. Você está lá pertinho do seu filho o dia inteiro. Mas quem está criando o seu filho? A televisão, a SBT, a Discover Kids, sei lá o quê. Qual é o maior amigo que seu filho tem? É o celular que ele ganhou? Conversa o dia inteiro com o celular. Você já viu aquele gato Tom, né? É um aplicativo de celular. Tem criança que só conversa com o gato Tom, porque o único que escuta ele é o celular. E ainda repete tudo que ele fala. A criança ama isso. Tem um comercial que eu achei muito interessante. Eu não sei do que é o comercial, que eu só achei bonito o comercial. Aquele de sofá, que a criança fica no sofá o tempo todo, né? Ela começa a se transformar no sofá. E é bem assim que está acontecendo. É o sofá, é a creche, é tudo mais que vai acontecendo. E repare que há uma sucessão de repetições. O pai que não cria o seu filho, você acha que esse filho depois vai cuidar de você quando você precisar? Lá na terceira idade, quarta idade? Quem viu uma propaganda falando da creche para idosos? Eu achei muito engraçado. Agora não é mais asilo, porque asilo é um negócio muito triste. Você leva o seu pai para a crechinha e tem o número de horas que ele fica na creche. E lá ele vai brincar, ele vai jogar, tal. E você busca o seu pai na creche. Então, irmão, você põe o seu filho na creche hoje, quando você ficar velho, ele vai te pôr na creche. Queira ou não, né? E olha que é uma das melhores opções que a gente tem. Tem uma ilustração meio triste, né? Aquela ilustração da criancinha que via todos comendo à mesa e o avô
comia numa mesinha do lado, com um copinho de alumínio todo amassado, um pratinho de plástico e tal, lembra? Uma historinha dessa? E um dia o avô faleceu. E o menininho foi lá e catou o pratinho, o copinho, né? E guardou. Alguém perguntou para ele, por que você gostava muito do seu avô, vai guardar? Não, estou guardando porque quando meu pai ficar velho, o copinho, o pratinho dele está aqui já, ué. Onde que ele aprendeu isso? A mesinha também, né? Longe da mesa dele. Porque ele ia comer com a sua família e o paizinho ia ficar lá para não atrapalhar. Você vê como que é uma via de mão dupla e a gente tem que ficar cuidando da nossa parte, né? Educar os nossos filhos, dar tempo para os nossos filhos. E aqui diz, criai-os na doutrina. O que é essa ideia de criar na doutrina? É só ensinar a Bíblia? Não, a ideia de criar-nos na doutrina é que tudo que meu filho veja seja pela ótica cristã. Então você vai falar sobre matemática para ele na ótica cristã. Vai falar lá sobre criação do mundo, tem que ser na ótica cristã. O que é isso? Geografia? Não. Biologia? Tá, por aí. Saí da escola já faz um tempinho, então fica difícil aí. Me ajude aí, dos 6 do Enem. É criar e fazer com que o meu filho consiga enxergar esse mundo como a contracultura que o cristão deve ter. Não aceitar essa cultura. Agora, para eu criar meu filho na doutrina, eu tenho que viver a doutrina, não é? Como que eu vou falar? Filho, o mundo fala assim, mas a verdade é assim. Papai não faz não, mas é assim que é o certo, né? Não dá. Eu preciso viver o cristianismo. Então, se é a questão da honestidade, eu tenho que ser honesto, eu tenho que criar meu filho na honestidade, mostrar que enquanto que o mundo rouba, nós não podemos fazer isso, e assim por diante. Criai-nos na doutrina. E aqui também fala na admoestação do Senhor. A questão da admoestação é exortação mesmo, gente. Os pais não podem se cansar de exortar seus filhos, de chamar a atenção dos seus filhos. Uma coisa que não me incomoda, viu, irmãos? É criança, quando anda, sobe. A mim não incomoda. Porque se eu ficar prestando atenção em tudo que acontece, né? Como eu vou conseguir falar, pensar? Então não me incomoda. Mas, às vezes incomoda quem está aí, né? E às vezes, eu já vi mães, não aqui, porque aqui eu nem sei porque eu não estou prestando atenção. Gostaram, né? Eu já vi mães que falam, deixa, né? Então o filho vem, sobe no púlpito aqui, literalmente, viu, gente? Não estou brincando, não. A criança vem, sobe aqui, ninguém faz nada, né? A criança não faz nada. A criança realmente sobe só, né? É um reflexo do que está vivendo na casa, na escola. A gente vê na rua, né? Você já viu na rua aquela criança que faz birra, que rola e grita e tal? E a mãe faz assim, não é meu. Como que não é seu? É seu, meu filho. Vai lá, cata, ela dá uns tapas naquele menino lá. Não pode deixar ele rodando lá no chão, não. Né? É seu. Criai-o na doutrina e na admoestação. Exorte com palavras. E a admoestação, irmãos, não é só chamar atenção. Falar 355 não por dia. Estou sendo modesto, né? Admoestar significa também encorajar a criança. É muito mais fácil do que você falar não, você trocar. A criança não precisa ouvir tanto não. Você tem que trocar o não por algo possível. Logo ela esquecerá. Admoestar. Palavras de encorajamento, mas também palavras de reprovação. Educação, não uma educação mecânica. Você sabe o que é educação mecânica? Pai e mãe têm todas as respostas iguais, né? Para os filhos. Já perceberam isso? O filho faz, não faz isso tal, não faz nada. Parece que tem um negócio decorado ali já. O filho faz. Para isso a frase é essa. Para aquilo a frase é essa. Isso é educação mecânica.
Gaste tempo, tentar desenvolver uma resposta, porque o seu filho é inteligente. Você tem que ter uma resposta inteligente para ele, você tem que convencê-lo de uma forma séria e chamar a atenção dele. Então, às vezes a gente tem essa resposta mecânica porque a gente não quer gastar tempo com aquela criança. E aí não está admoestando, não está disciplinando. Essa disciplina deve ser com equilíbrio, não provocar o filho à ira, jamais agir simplesmente caprichosamente, irritando a criança, né? Tem pais que ficam irritando crianças, mentindo para a criança, fazendo coisas só para a criança ficar brava. Os pais não devem ter ouvidos fechados a argumento de filho. Já viu aquele pai que fala, cala a boca, eu que falo aqui. Ué, mas que coisa é essa? Escute. Você vai ter mais argumento para falar até, para chamar mais atenção ainda do seu filho. Então, ouvir o argumento e, se tiver que castigá-lo pelo que ele fez, castiga também pelo que ele falou também, né? Mas escute. E aqui diz, criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. A ideia de seguir a vontade de Deus, do Senhor, é essa ideia que nós colocamos aqui, aplicar os ensinos às demais situações, às situações todas da vida. Quinta palavra, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Como filho, nós temos deveres. Como pais, nós temos deveres, responsabilidades. E mais uma vez, o mandamento que Deus nos dá, porque Ele nos ama muito, porque Ele nos quer bem, Ele quer que a gente viva bem. E como eu disse em certo momento da mensagem, se a gente não consegue viver bem com pai e mãe, não vai pensar que a gente vai conseguir viver bem com pessoas que a gente mal conhece, estranhos. Como que a gente vai viver nesse mundo? Então que Deus nos dê essa condição de entender a vontade dEle. Quanto mais pequenininha, mais difícil, né? Talvez chega na adolescência, fica difícil também, não sei se mais difícil. Mas em todo o tempo da nossa vida, é um privilégio enorme podermos conviver com os nossos pais. Para os pais, eu creio que é maior ainda, né, o privilégio de conviver com os filhos. Porque os filhos são emprestados, né? Uma hora eles vão embora, vão casar, vão para sua casa. E a gente tem um tempo específico ali para estar pertinho deles, fazendo o máximo que a gente pode, da melhor forma que Deus nos dá condições. Talvez os pais também um dia vão partir, primeiro que muitos filhos. E aí não resta mais tempo, né? Perdi a oportunidade de respeitar, de agradar meu pai, de fazer o bem para minha mãe, né? De alegrar meu pai e minha mãe. Então, é muito fácil alegrar pai e mãe, não é? Muito fácil. E por que a gente não faz mais isso? Vamos aproveitar as oportunidades de falar uma palavra amiga, agradável, de honrar os nossos pais, falar que nós amamos pelo porquê nós amamos. Ter um pouquinho de paciência com os erros, porque pai e mãe também é pecador, né? Tem um momento que os filhos entendem que os pais não são super-heróis. Esse momento às vezes é de crise para o filho, né? E começa a se estranhar. Mas a gente deve, mesmo diante das dificuldades, respeitar nosso pai e nossa mãe. E assim como nós falamos, estenda isso para os relacionamentos. Não tenha problemas com a autoridade. Saiba respeitar os líderes, os patrões. Trabalhe
lembrando que é para o Senhor. Tudo que a gente faz é para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Deus querido, nós te louvamos por esta hora, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que é poder Te conhecer. Saber que o Senhor nos ama a ponto de nos dar, ó Pai, direção tão sábia e profunda, abençoadora através da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a cumprir este mandamento da Tua palavra. Nos ensine, ó Pai, nos ajude a honrar nosso pai e a nossa mãe. E tudo que esse mandamento quer dizer, ó Deus, que possamos cumpri-lo. Buscando assim não apenas ser ouvinte, mas praticante, sabendo que quando praticamos, somos bem-aventurados em todos os nossos caminhos. Abençoe, ó Pai, cada um de nós. Nós oramos, pedimos, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, este momento, esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.